Olá, bom dia a todas e todos. Eu estou com o Belmirão em Leh, que é uma cidade que fica em Ladakh, nas montanhas do Himalaia, na Índia. Uma vista muito bonita. E eu estou, infelizmente, sem o Belmiro, que não pôde vir, ele não pode entrar aqui, no Palácio de Leh. O Palácio de Leh mais lembra, na realidade, um castelo fortificado do que um palácio mesmo. Ele era uma residência fortificada de um marajá. Foi construída há mais ou menos 3 séculos. Mas o objetivo do vídeo de hoje, na realidade, é falar de uma das figuras mais sensacionais da história da política mundial, que foi Mohandas Gandhi, ou Mahatma Gandhi, né? O adjetivo que ele ganhou por ser um maior líder da história da Índia e um dos maiores líderes políticos da história. Gandhi nasceu em 1869. E ao contrário do que muita gente pensa, ele nasceu numa família abastada. O pai dele era rico. Ele nasceu em Pordambar, que fica no estado de Gujarat, perto de Karachi, já pertinho do Paquistão. E o pai dele foi uma espécie de primeiro-ministro de 2 marajás, ali na região próxima à fronteira com o Paquistão. Ainda na região próxima a Karachi, Gandhi se casou aos 14 anos de idade, com uma garota com 13. Você fala, nossa, que absurdo. Era a prática da época. Ainda hoje, os casamentos na Índia, a maior parte deles são arranjados. Ou seja, não é o casamento romântico que a gente conhece, né? Chamado de Ocidente. Aqui não. Né? Os pais do garoto e da garota sentam e definem o casamento. Você fala, e os garotos, né? A garotada não se revolta? Não, porque é uma tradição, uma cultura local. As crianças nascem sabendo que é assim, evidentemente eles não se revoltam. Mas nas cidades maiores, né, Nova Delhi, Calcutá, Bombai, etc., isso vem lentamente mudando. Já tem muita gente que prefere o sistema ocidental, né, de casar por amor, vamos dizer assim. E uma outra coisa curiosa é que os casamentos da época eram feitos, assim, às vezes muito cedo. Tipo, o garoto com 11 se casava com a garota com 9. Você fala, mas como é que esse casamento, né, acontecia na prática? Na prática, como eram crianças, ainda não sexualmente amadurecidas, elas continuavam vivendo com os pais. E à medida em que a menina passava a ser sexualmente madura, né, primeira menstruação, e o garoto crescia, daí eles passavam a viver juntos. Então, assim, os casamentos eram muito cedo aqui na Índia. Hoje essa prática está em desuso, mas ainda existe, principalmente nas áreas rurais, e eram arranjados. E é muito curioso, né? Porque os casamentos arranjados existem em muitas culturas. Na cultura islâmica é muito comum e na hindu, indiana também. Bom, o que aconteceu depois então? O Gandhi foi para Londres estudar direito e a esposa dele ficou na Índia. Antes ele fez um voto, prometendo para a esposa e para a mãe que ele não comeria carne, os hindus são vegetarianos, que ele não beberia e que ele não tomaria contato com outras mulheres, não teria outras mulheres em Londres. E aí ele foi, ficou em Londres, onde ele amadureceu intelectualmente e se formou em direito. Depois disso, ele voltou para a Índia e tentou exercer a profissão de advogado. Mas ele teve dificuldade, porque ele era muito tímido. Então, as narrativas sobre a vida dele, as biografias sobre a vida dele, contam que ele tinha dificuldade de conversar com juízes, de inquirir testemunhas. Ele travava na hora. Ele era um advogado que gostava de escrever, de fazer petições, da parte mais burocrática. Olha que curioso, né? Um dos maiores líderes políticos da história era extremamente tímido quando jovem e ministro da vida adulta, tendo dificuldades de falar em público e conversar com pessoas assim em situações de tensão, né, no processo judicial, numa audiência com um juiz, etc. Como a gente se constrói, né? Você é de um jeito hoje, mas você pode ser completamente diferente daqui a 5 anos ou 10. Nesse momento ele já tinha tido filhos, voltou para a Índia e teve dificuldades então de se profissionalizar na área de direito por conta da timidez. E aí surgiu uma oportunidade que mudou completamente a vida dele, que foi trabalhar na África do Sul como advogado.
e justamente numa área burocrática, que não precisaria assim tanto contato com as pessoas, em audiências, etc. Era um trabalho mais técnico. Você me pergunta, mas o que ele foi fazer na África do Sul? Na época, na África do Sul, havia dezenas de milhares de indianos e chineses, que eram chamados de coolies, os chineses. E eles iam para lá para trabalhar. Então, o regime sul-africano, que já era extremamente racista, formado principalmente por ingleses, holandeses, mas também com uma grande quantidade de alemães, contratava esses indianos e os chineses, porque eles eram uma mão de obra barata para trabalhar principalmente na agricultura, mas também na construção civil. Então havia dezenas de milhares de indianos lá. E a Índia tinha um forte comércio com a África do Sul, e o Gandhi foi trabalhar então nessa empresa para resolver alguns problemas jurídicos. E a estadia na África do Sul foi um choque que mudou a vida dele. Por quê? Ele era uma pessoa com pele escura, ele não era descendente de europeus. E mesmo tendo estudado numa prestigiosa universidade de Londres, ele passou a ser tratado com imenso desprezo e racismo. Ele chegou a ser agredido, chutado para fora de carruagem, expulso de trem, porque ele se recusava aí, junto com os demais estratos da população, com os negros. Ele não aceitava isso e foi extremamente humilhado por ser indiano. Antes disso, ele era um orgulhoso cidadão do Império Britânico. Ele acreditava que ele era um britânico, sou inglês, porque a Índia havia sido conquistada pelos britânicos desde o século XVII. No início, pela Companhia das Índias Orientais, Companhia Britânica das Índias Orientais, que começou a conquistar pequenos trechos territoriais da Índia, e posteriormente, depois de uma grande revolta que aconteceu no século XIX, pelo próprio governo inglês. Então a Índia foi anexada pelos britânicos e passou então a fazer parte do Império Britânico. E o Gandhi nasceu nesse contexto. A Índia já fazia parte do Raj britânico, uma área imensa, com 5 milhões de quilômetros quadrados, que incluía Paquistão, Índia, Nepal, Butão, Mianmar, não sei se eu esqueci de algum, e por essa razão, então, ele se sentiu orgulhoso, sou um britânico. E foi um choque para ele perceber que ele era, na visão dos europeus, apenas um indiano, negro, inferior, né, por conta da cor da pele, por conta de onde ele veio. Isso mudou completamente a vida dele, fez começar a nascer um espírito diferente, né, de revolta, de querer mudar isso, que foi fundamental para a história da Índia e para a história do mundo. A biografia do Gandhi conta que teve um dia que foi decisivo na vida dele, quando ele foi expulso de um trem. Justamente, ele tinha comprado um bilhete da primeira classe e não admitiram que um indiano fosse na primeira classe. Ele passou a noite na estação, humilhado, e aí foi quando ele decidiu, né? Volto para a Índia ou luto? Foi quando ele decidiu lutar pelos direitos dos indianos que moravam na África do Sul. Nessa época, o Gandhi ainda não tinha uma consciência universal dos direitos humanos. Ele queria lutar pelos direitos dos indianos, não dos negros. Inclusive, né, quando ele estava na África do Sul, ocorreu uma rebelião, a rebelião dos Bambata, dos Zulus, contra o domínio britânico, contra o domínio dos boeres, né, dos holandeses que estavam lá. E o Gandhi, que estava lutando pelos direitos dos indianos, criou uma divisão de maqueiros, pessoal que mexe com maca, que tira feridos do fronte de batalha, para ajudar os ingleses e não os Zulus, porque ele queria ganhar uma moral com os ingleses, mostrar que os indianos eram de confiança. Ele formou um batalhão junto com os indianos para ajudar os ingleses no massacre contra os Zulus. Calcula-se que morreram cerca de 4 mil Zulus e menos de 40 ingleses no massacre que acabou com a rebelião dos Bambata, rebelião de Bambata. Então o Gandhi não tinha essa ideia de direitos universais, de perceber que os Zulus, que eram tão explorados e massacrados contra os indianos, tratados mal contra os indianos, poderiam lutar juntos, né? Não, ele queria lutar apenas pelos indianos nessa época. Na Índia, então, ele começou a tomar consciência política. Primeiro, eu vou fazer um vídeo específico sobre isso, porque ele leu os textos do Thoreau, Desobediência Civil, né, o texto mais político do Thoreau. Thoreau foi um anarquista norte-americano, anarcocapitalista norte-americano, acho que mais próximo do anarquismo. E no final da estadia dele, nos anos finais, ele tomou contato com Tolstói. Ele se correspondeu com Tolstói
né, que é um dos maiores escritores da história, autor de Guerra e Paz, o livro mais extenso que eu já li, sensacional para conhecer as guerras napoleônicas, a invasão francesa à Rússia, que acabou com o reinado de Napoleão. Ana Karenina, né, que trata da nobreza russa. E ele ficou amigo do Tolstói, no final da vida do Tolstói, né, 1910, Tolstói morreu em 1911, eu acho. E Turro e Tolstói foram super importantes para o Gandhi desenvolver toda essa consciência política dele, desenvolver esse ethos, essa visão de mundo dele. Além disso, ele foi moldado por textos religiosos, desde textos dos Tamil, né, que fazem parte ali da região norte do Sri Lanka, até textos hindus. Ele se aprofundou no hinduísmo, tanto em Londres, mas principalmente na África do Sul. Ele ficou um longo tempo na África do Sul, 2 décadas, quanto com o cristianismo. Ele leu o Sermão da Montanha, a parte da Bíblia. Então ele se aprofundou, além de textos políticos, ele se aprofundou do ponto de vista moral religioso. E isso foi super importante para criar essa mente que acabou sendo Gandhi e as formas de ação dele, que estavam associadas tanto às ideias do Turro quanto às ideias do cristianismo, do hinduísmo, essa ideia de moral. Por exemplo, a ideia de Satyagraha, a força da verdade, ele juntou com a ideia de Ahimsa, a não violência. Por quê? Porque a força da verdade ela tinha que ser coerente com o ethos, uma espécie de forma de ação que fosse condizente com os anseios sociais e com a moral, com a ideia de bem e mal. Por isso que ele desenvolveu a ideia de que a gente tem que lutar, mas sem violência. Nós gostamos de violência? Não. Então não vamos usar violência. Nós gostamos que os ingleses nos agridam e nos matem? Não. Então a gente não vai nem agredir nem matar os ingleses. Ele tentou juntar essas duas ideias, Satyagraha com Ahimsa. E essas ideias, de certa forma, foram cruzadas com os princípios desenvolvidos pelo Turro. O Turro dizia o quê? Desobediência civil. Se a gente considera que o imposto é injusto, se ninguém pagar, o Estado provavelmente vai ter que voltar atrás, vai ter que negociar. Então o Gandhi juntou a política do Turro, algumas ideias do Tolstói, princípios cristãos, hinduístas, e criou essa forma de ação que mudou o mundo, né? Dá para mudar o mundo sem usar a violência. Como? Com greve, com boicote, com desobediência civil. Na própria Índia, um dos primeiros casos assim que o Gandhi ganhou notoriedade, os ingleses passaram a exigir que os indianos se cadastrassem. O Gandhi, então, liderou um movimento de desobediência civil contra o governo britânico. O governo britânico queria também tirar o direito de voto dos indianos, né? Assim, igualando os indianos aos negros que eram excluídos pelo sistema do apartheid. O Gandhi novamente liderou um movimento de desobediência que fez com que os ingleses fossem obrigados a negociar com ele, que já era o líder dos indianos na África do Sul. E isso trouxe grande notoriedade para ele. Quando ele voltou para a Índia em 1915, ele já era uma pessoa conhecida. Os indianos já conheciam ele como o líder que está defendendo os direitos dos indianos na África do Sul, né? Então, ele já tinha uma moral, assim, era uma personalidade já muito admirada pelo nacionalismo, pelo fato de defender os seus conterrâneos na África do Sul. E isso ajudou bastante para que ele ganhasse notoriedade, para que ele escalasse politicamente e se tornasse uma pessoa poderosa. Quando ele voltou para a Índia, então, ele já era uma figura proeminente da política, conhecido no país, e ele, então, passou a fazer parte da alta cúpula do Congresso Nacional Indiano, que era o principal partido que lutava pela independência. Ele foi meio que pego pelas mãos pelo principal líder do partido e já colocado na cúpula. Durante os primeiros anos, ele viajou de trem pela Índia para conhecer cada cidade, cada rincão, e já começou a agir já. A primeira ação dele foi quando ele descobriu que numa determinada região, os camponeses estavam sendo obrigados pelos ingleses a produzir índigo. Índigo para ser usado na indústria têxtil, como corante. Os valores pagos eram muito baixos. E ele liderou um movimento de desobediência civil que os camponeses recusaram a produzir índigo. Logo depois, ele percebendo, né, que a desobediência civil dava certo, que as pessoas confiavam nele, ele liderou um movimento para que as pessoas deixassem ele comprar tecidos ingleses. Na época não se vendiam roupas prontas. A Inglaterra era a fábrica do mundo, era o que a China é hoje. E os tecidos ingleses eram admirados no mundo todo, baratos,
e destruíam sempre a produção local, artesanal, tradicional. O Gandhi, então, liderou um movimento para que as pessoas não comprassem mais tecidos ingleses e produzissem o próprio fio do algodão e o próprio tecido a partir do fio. E ele passou a não mais usar roupas ocidentais, terno e gravata, por exemplo, que ele chegou a usar durante muitos anos, e a usar roupas brancas, simples, como as pessoas pobres, que ele próprio tecia. Não é à toa que na bandeira, na bandeira indiana, que eu estou mostrando para vocês agora, tem o tear, né? Tem o fiador, que era usado e admirado pelo Gandhi como uma forma de boicotar e expulsar os ingleses de lá. O Gandhi defendia esse tipo de produção tradicional e passou a estimular as pessoas a queimar as roupas dos ingleses, as roupas coloridas feitas pela indústria inglesa, e a produzir então a própria roupa. Você fala, todo mundo fez isso? É claro que não, a venda inglesa não caiu a zero, mas caiu bastante. Os ingleses foram muito prejudicados e o Gandhi passou a ser perseguido, preso, surrado pela polícia. Ele passou a enfrentar grandes dificuldades quando foi de frente aos interesses ingleses na Índia. A Inglaterra, quando passou a dominar a Índia, todos os impostos arrecadados praticamente eram usados para pagar a máquina administrativa inglesa. Então a Inglaterra tinha centenas de milhares de funcionários e soldados que eram pagos com os impostos arrecadados na própria Índia. Então os impostos não eram usados para melhorar a infraestrutura indiana, por exemplo, ou as pessoas, ajudar as pessoas. Eles eram usados para pagar a máquina administrativa e de guerra dos ingleses. E os ingleses humilhavam os indianos, prendiam, surravam, matavam. Era terrível, né, a relação entre o Estado inglês dominando a Índia e os indianos em geral. Um outro episódio muito marcante que ajudou, né, os ingleses a perceberem a liderança do Gandhi e, de certa forma, ajudou os indianos a perceberem a possibilidade de vencer a Inglaterra foi a Marcha do Sal. Na época, o sal era monopólio de algumas companhias inglesas. Só elas podiam tirar a água do mar, esperar a água evaporar para refinar o sal. Para quem não sabe, né, para cada litro de água tem 30 gramas de sal, da água do mar. Então, literalmente, se você for no mar, pegar uma bacia com 10 litros e deixar lá dentro da sua casa a água evaporar, vai sobrar 300 gramas de sal no final do processo. E os indianos foram proibidos pelos ingleses de refinar sal. Vejam até que ponto chegou o absurdo da dominação inglesa. E o Gandhi, então, né, para mostrar a desobediência, para mostrar que os indianos não deveriam se curvar aos ingleses, organizou a Marcha do Sal. Cerca de 200 quilômetros, uma marcha de cerca de 200 quilômetros, com milhares de pessoas acompanhando. A marcha durou mais de 20 dias e ele chegou lá no Oceano Índico, no sul da Índia, tirou a água do sal com panelas, com milhares de pessoas, desobedecendo o governo inglês e mostrando que os indianos fariam o que eles quisessem. É claro que o governo inglês, né, massacrou ali a população, que apanhou, muita gente saiu ferida, muitos gravemente, mas ele mostrou que ele iria desobedecer, que os indianos não iriam se curvar aos interesses ingleses. Nesse momento, o Gandhi já era a grande liderança indiana. Era o cara que, quando havia um grande problema, os ingleses o chamavam para conversar. Ele já tinha ido para a Inglaterra para negociar já, né, a forma como ingleses e indianos se relacionariam na Índia. E nesse momento ele já era a grande figura política indiana. O que ele falava era praticamente regra. Quando indianos e muçulmanos brigavam, ele fazia jejuns. O Gandhi aprendeu a importância do jejum, no caso religioso, com a mãe dele. Então, ele via que a mãe levava sempre os jejuns a sério, jamais almoçava ou jantava sem uma oração, que quando ela falava que ele ia fazer um jejum de uma semana, ela fazia. E o Gandhi percebeu que essa era também uma arma. Quando ele percebeu que ele era uma pessoa poderosíssima e que as pessoas temiam pela saúde dele, ele passou a usar o jejum como uma forma de pressão. No processo de independência da Índia, o Gandhi queria a unidade do local, do antigo Raj britânico, um país só. Só que o grande líder muçulmano, o Jinnah, não aceitava isso. O Jinnah não acreditava que seria possível a convivência entre indianos e muçulmanos dentro de um grande país, que seria a Índia, né, a Índia, com 5 milhões de quilômetros quadrados,
porque os muçulmanos seriam minoria no país. E ele acreditava que isso dificultaria muito a convivência por conta das diferenças culturais, desde a alimentação, muçulmanos carnívoros, hindus vegetarianos, até diferenças culturais de hábitos, etc., que impediam a formação de um só país. E quando a independência foi se aproximando, na época da Segunda Guerra Mundial, o Gandhi e o Jinnah, apesar da tentativa do Gandhi de manter a unidade, o Jinnah acabou decidindo pela formação de dois países. E isso foi trazendo uma tensão cada vez maior entre hindus e muçulmanos. Já que em grande parte da Índia, em algumas regiões, os muçulmanos eram minoria, em outras eles eram maioria. Os setores minoritários, sabendo que, por exemplo, uma determinada região se tornaria parte da Índia e não do Paquistão, que acabou surgindo como área muçulmana, esses setores ficavam muito preocupados com a violência sectária, a violência religiosa de pessoas que não aceitavam, por exemplo, hindus que não aceitavam a convivência com muçulmanos. E quando a Índia se tornou independente, surgiram então dois países, a Índia, como a gente conhece hoje, e o Paquistão, dividido em duas partes. O Paquistão Ocidental, onde fica o Paquistão hoje, e o Paquistão Oriental, onde está Bangladesh. Você me pergunta, pô, mas Bangladesh então era parte do Paquistão? Era. E se separou com apoio e pressão da Índia. A Índia, né, a Índia e o Paquistão passaram a ter uma série de problemas, que eu vou tratar em outro vídeo, na época da independência. Disputas territoriais. E quando surgiu um movimento independentista no Paquistão Oriental, a Índia o apoiou, militarmente, inclusive, fazendo com que o Paquistão perdesse a área que se tornou hoje Bangladesh. Bangladesh era o Paquistão Oriental. Em muitas situações, então, o Gandhi, tentando manter a unidade e a não violência, né, levado pelo princípio da não violência, ele tentou demover as pessoas de lutarem umas com as outras, hindus e muçulmanos, com os jejuns. Os jejuns impediram muitos massacres. Mas quando surgiram os dois países, ocorreram muitos massacres. Houve provavelmente a maior migração da história da humanidade. Milhões de hindus que moravam onde está hoje o Paquistão fugiram para a Índia. Milhões de muçulmanos que moravam onde está hoje a Índia fugiram para o Paquistão. Uma das migrações da história da humanidade. E essas fugas aconteceram por conta de massacres sectários. Hindus massacrando a população minoritária muçulmana na Índia, muçulmanos massacrando a população hindu minoritária no Paquistão. Gandhi, com os seus jejuns, conseguiu barrar esse massacre. Mas a verdade é que centenas de milhares de pessoas morreram com essa violência sectária. Para barrar os massacres, muitas vezes Gandhi fez concessões, rezando junto com os muçulmanos, por exemplo. E os setores mais nacionalistas passaram a ver o Gandhi como uma figura controversa. Ele está do lado dos muçulmanos, na verdade. E por conta disso, houve uma tentativa de assassinato em 20 de janeiro de 1948, Gandhi sobreviveu, e outra dia 30 de janeiro de 1948, quando Gandhi foi assassinado por um nacionalista hindu, que acreditava que ele era um traidor que estava junto com os paquistaneses, né, com os muçulmanos, e ele foi assassinado em Nova Delhi. Gandhi exigiu que o corpo dele fosse cremado, né, que era a tradição hindu, então o corpo dele foi queimado ao lado do rio, como se faz com os hindus. Então tem fotos aí que eu estou mostrando da cremação do corpo do Gandhi. E em 1948, então, a Índia seguiu o seu caminho, né, depois de uma comoção nacional, que foi a morte do grande líder, o Gandhi. Uma outra estratégia que o Gandhi usou com grande eficiência foi a desobediência civil no pagamento de impostos. Provavelmente influenciado pelo Turro, ele sabia que o Estado não funciona sem impostos. Então, grande parte da pressão que ele fez para conseguir a independência da Índia foi estimulando a população a não comprar produtos ingleses e a não pagar os impostos sobre a terra, sobre a produção agrícola, porque ele sabia que isso quebraria o Estado inglês. Ele sabia que a dominação necessitava de dinheiro e que esse dinheiro era dado pelos próprios ingleses. É muito interessante, né? Quando a gente vê áreas que estão lutando pela independência, né, como Catalunha,
Países Bascos, entre tantas outras pelo mundo que eu poderia citar. Talvez a desobediência civil, não pagando impostos aos espanhóis, por exemplo, permitisse que a Catalunha chegasse à independência justamente por sufocar o Estado espanhol, que não conseguiria sobreviver sem os impostos, né, de uma região que é responsável por quase 20% do PIB espanhol. Gandhi usou muito essa estratégia com muita eficiência. É muito interessante, né, o legado do Gandhi. As ideias do Gandhi são sensacionais. Se você tem uma força moral, está lutando por algo que é justo, né, sem usar violência, porque a violência é imoral. Se utilizando da desobediência, né, com greves, com boicotes, com o não pagamento de impostos, você sufoca o seu inimigo, no caso o Estado invasor, que foram os ingleses, e obriga-os a negociar. Então, força moral e não violência são princípios muito eficientes também. Mas eu acho que é isso. Eu queria falar um pouquinho do Gandhi, né, do legado dele. O Gandhi é um herói aqui na Índia. Dia 2 de outubro, que é o dia do nascimento dele, é feriado. Daqui 20 dias. Todas as notas de dinheiro têm a carinha dele. Ele é o grande herói, a grande figura da história indiana. Acho que ele é a maior figura da história indiana. E provavelmente, ou uma das maiores figuras da história política mundial, da política mundial. Mais um pouquinho do Himalaia.